Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Solicitamos que ocupem seus lugares e que a partir desse momento mantenham os telefones celulares desligados ou no modo silencioso. Sejam bem-vindos à Escola Superior do Ministério Público da União para a conferência Comissão da Verdade, uma perspectiva comparada Brasil, Alemanha, África do Sul, realizada pela Escola Superior do Ministério Público da União e pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, com apoio da Universidade de Bochum, Alemanha, e da Universidade de Joanesburgo, África do Sul. Neste momento será exibido o curta-metragem Valeu a Pena, que contém trechos de uma visita do senador Teotônio Vilela a um grupo de presos políticos, quando da greve de fome pela anistia ampla, geral e restrita em 1979. Em greve de fome há 24 dias trazem sua solidariedade a todos os participantes desta grande manifestação popular pela anistia ampla, geral e restrita. Depois de 10 anos encarcerados, nós ansiamos por liberdade, mas antes de tudo, ansiamos pela libertação do nosso povo, da fome e da opressão. Gilney Amorim Viana, Berli Cipriano, Paulo Jabur, Alex Alvergue, Antônio Matos, Jorge Odria, Carlos Alberto Salles, Hélio Silva, Nelson Rodrigues, Jesus Soto, Manuel Henrique, Paulo Henrique, Jorge Raimundo, José Roberto Rezende. O pessoal que está preso, ele foi realmente o mais prejudicado nesse processo todo. Tem companheiros aqui há 6, 7, 8, 9 anos presos. Então a eles se acena apenas a possibilidade do indulto, que é um perdão. Os presos políticos não querem indulto. Eles querem o reconhecimento de que a ação deles foi uma ação legítima no momento em que foi executada. E a única forma que se coloca é a da anistia ampla, geral e restrita. Então, possibilitando a volta de caçados, banidos, exilados e todos aqueles que cometeram atos, entende, contra esse regime e não crime. A gente não se considera criminoso em momento algum. 30 anos depois, é possível dizer que valeu a pena a luta pela anistia e valeu a pena a greve de fome. A luta pela anistia permitiu o retorno de banidos, caçados, exilados, e a greve de fome permitiu que os presos políticos conquistassem a cidadania e o diálogo com a sociedade antes da liberdade. Eu me sinto muito honrado de ter participado da greve de fome dos 32 dias, de 22 de julho a 22 de agosto de 1979. Naquela ocasião, colocamos claro, nós poderemos até ser excluídos, mas nós não pactuaremos e não pactuamos com um tipo de anistia que nos excluía. Um tipo de anistia que assinalava uma transição negociada que prejudicava os interesses dos trabalhadores e do povo brasileiro. A lei de anistia, ela foi antecedida de uma ampla mobilização da sociedade brasileira, inclusive de parlamentares, artistas, intelectuais e pessoas comuns da sociedade. As entidades civis mergulharam direto, a igreja também veio firme, e o apoio internacional também chegou através da Anistia Internacional e vários outros segmentos da Suécia, da Dinamarca, da França. Começou com a ideia de imitar a greve de fome do Brasil, que estava rolando. E a nossa surpresa foi que a repercussão foi enorme. Enorme. A gente bateu na mosca, aquela ideia de fazer greve de fome na igreja. E o surpreendente foi o impacto da França, na mídia francesa, que a gente absolutamente não esperava. Talvez a gente tenha tido mais visibilidade na França naquele último ato do que em todo o tempo que a gente passou lá.
Por que saiu essa anistia que a gente estava lutando por ela? Desde a década de 60, ela saiu em 79. Por que ela saiu? Porque já naquela altura, eles sentiram que estavam numa decadência tão vertiginosa que eles precisariam dela. E fizeram o quê? Essa anistia de 79, a 6683, seria anistia recíproca, mas que, na verdade, anistiou os torturadores em primeiro lugar. A lei de anistia foi uma lei, primeiro, do ponto de vista jurídico, absolutamente zero. Do ponto de vista da justiça, absolutamente zero. Só foram atingidos, beneficiados pela anistia, os chamados presos de consciência, os presos que tinham praticado alguma ação armada ficaram de fora. É uma questão muito complicada, por isso que eu acho que é importante, nesses 30 anos, fazer esse debate, essa discussão, para compreender que nós não fomos anistiados. Essa anistia só veio posteriormente, em outros momentos, mas naquele momento nós ficamos como reféns. No presídio, nós vivenciamos e recebemos a visita de inúmeros parlamentares, líderes sindicais, artistas, intelectuais, mas eu queria lembrar de uma pessoa que foi muito importante nessa luta, que foi o senador Teotônio Vilela. Teotônio Vilela foi um peregrino, ele participou dessa luta, ele foi a todos os presídios, ele conversou com todos os presos e, o mais importante, a oposição democrática brasileira formulou um projeto de anistia ampla, geral e restrita. O grande lance da greve foi que os presos políticos avaliaram, desta vez de uma forma absolutamente correta, a situação política brasileira e quanto podia fazer, e qual o instrumento de usar, e o instrumento mais contundente seria a greve de fome, como foi. Desde muitos anos foi talvez a primeira ação política nossa que realmente a gente estava em consonância com um conjunto bastante expressivo da sociedade, né? Uma coisa da qual acho que a gente tinha se afastado involuntariamente há algum tempo. Acho que foi a primeira greve pela vida que a gente fez. Era uma greve que não era para morrer, era uma greve para viver, era uma greve para sair. Eu queria prestar uma homenagem, né, ao Jimmy, ao Zaqueu, né, e José Rezende, que foram realmente excelentes companheiros, né, na nossa vida, na cadeia, né. E eu me lembro muito bem de uma conversa com o senador Teotônio Vilela, num cubículo no presídio lá do Curubichás. Nós vamos fazer essa greve de fome. Ele dizia assim, é uma decisão de vocês, mas eu quero dizer que se não houvesse uma juventude como a de vocês, que resistiram a esse regime, esse país não merecia ser chamado uma nação. Foi feita a defesa da proposta de greve por tempo indeterminado. Passaremos à votação nominal. Odria. A favor. Jesus. A favor. Nelson. Manuel. Salles. Gilney. Marcos. André. Hélio. Paulo Henrique. Pela greve. Jabu. Pela greve. Alex. Pela greve com declaração de voto. Jim. Favor. Zé Rezende. Pela greve. Eu. Pela greve. Unanimidade. Eu acho que essa greve de fome, ela foi fundamental, criou um elo, né? Como os partidos todos de esquerda estavam aniquilados, né? Tanto a LN, Var Palmares, PCBR, PCdoB, em geral a esquerda, né? Houve uma troca, né, da greve de fome com a necessidade das pessoas ter uma referência de contestar a ditadura militar. Foi uma greve de 32 dias, um desgaste físico e emocional muito grande, e nós não tínhamos assim uma determinação que ela terminaria no dia 22, porque nós tínhamos uma condição para o término, que era a leitura de um manifesto político, justificando o término da greve.
E eu me recordo que esse manifesto foi lido em cadeia nacional. A greve de vocês nos trouxe uma angústia muito grande, porque nós sabíamos ali, ninguém ali estava isento do risco do organismo, né, entrar num colapso, no desgaste do tempo, e que um de vocês podiam realmente morrer, né? Greve de fome, não adianta teorizar sobre cinema, para depoimento, o que é. E eu traduzo muito uma verdade que foi de uma velhinha que me disse um dia: fome, meu filho, é um apetite sem esperança. E na greve de fome a gente tinha esperança sempre de voltar a comer. É um momento que, digamos assim, entre todos, se valeu a pena ou não valeu 32 dias de greve de fome, claro que valeu demais, demais. E eu saio, quer dizer, é um orgulho meu ter participado disso tudo, não só da greve de fome. E o orgulho de ter tido esses companheiros com quem eu aprendi muito, em todo sentido da vida. 30 anos depois, nós queremos dizer que nós que participamos da resistência armada, que fomos presos, torturados, alguns de nós assassinados pela ditadura, inclusive sob tortura, nós queremos dizer que valeu a pena nós termos lutado, porque nós acreditávamos não apenas que a democracia seria boa para o povo brasileiro, mas que nós precisamos mudar a realidade brasileira, mudar a sociedade, mudar o sistema político, mudar o sistema econômico, para algo que fosse mais avançado, uma perspectiva socialista. Então, para nós, o momento, esses 30 anos, continua sendo de luta, continua sendo de que é preciso dar um basta. Nós queremos uma comissão da verdade, queremos o direito à memória, queremos a penalização dos agentes, porque aquele que matou e torturou tem que ser penalizado, para que realmente se mostre que no Brasil não temos mais impunidade. E eu espero que o governo Lula, antes do final, ele responda e que a gente consiga ainda, como mobilizou a sociedade civil pela anistia, a gente consiga mobilizar pela penalização dos agentes do Estado responsável pelas mortes e tortura e, finalmente, que se dê o paradeiro aonde estão os nossos familiares. E outra coisa, a gente tem que brigar sempre contra a tortura, sempre, sempre, sempre. Porque eu não quero tortura, tortura é a coisa mais indigna do ser humano. Eu não acho que a gente seja, nem pela greve, nem pela militância, nada de herói, certo? Quando se refere a herói, eu me lembro sempre de um verdadeiro herói, que foi o Apolônio de Carvalho, que quando diziam que ele era muito corajoso e um herói, ele falava: não, eu apenas avalio mal o perigo. Eu acho que talvez todos nós fôssemos um pouco assim. Eu acho que, então, valeu muito a pena. Se você for olhar do ponto de vista individual, eu não sei como eu teria me sentido na época e hoje, se eu não tivesse feito o que eu fiz. Eu não estaria me sentindo tão bem feito hoje. Eu me sinto como eu me sentia na época. Especialmente na época, porque eu acho que a chave da vida é você agir exatamente de acordo com o que você pensa. E talvez na minha própria vida tenha sido aqueles 10 anos entre militância e coisa, o período em que eu fiz isso mais consequentemente, em que eu vivi exatamente de acordo com o que eu pensava. Okay.